Muito bem, pessoal. Aula do dia 26/8, 19h05. Disciplina Planejamento Estratégico. Estamos aí trabalhando os tipos de estratégia. E hoje vamos falar sobre a estratégia de crescimento, né? Eu já disse para vocês que quando o professor ele repete muito um assunto, ou porque é importante mesmo, porque cai na prova, né? E de repente é os dois também, né? E aí essa questão, né, que eu estou falando com vocês sobre a postura estratégica, né? É uma forma objetiva da gente apresentar para o nosso empresário, caso você seja um consultor ou trabalhe na empresa, né? Que, de acordo com os levantamentos que nós fizemos, né, a nossa análise SWOT, nós devemos partir para tal estratégia. No entanto, não é só a postura estratégica que define que estratégia nós vamos adotar, né? Me digam aí, para a gente dar uma esquentadinha, qual é o outro fator que nós temos que considerar na hora de estabelecer a postura estratégica, a estratégia da empresa? Se vai ser de crescimento, sobrevivência, manutenção, desenvolvimento. Qual que é a pergunta, professor? Vamos lá, então. Olha, você chegou para o empresário, falou o seguinte, olha, fiz aqui minha análise SWOT, pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades, e de acordo com a postura estratégica, né, temos que desenvolver aqui uma estratégia de manutenção, né? Olha lá, vamos pegar aqui, ó. A estratégia de manutenção, ela acontece quando nós temos mais pontos fortes só que o mercado apresenta ameaças, né? Então, a empresa tem pontos fortes, a empresa está bem, mas você está vislumbrando um ambiente ruim, né, de mercado, né? E aí você fala para o empresário, olha, ao invés, de acordo com nossos estudos aqui, nós devemos partir para esse tipo de estratégia de manutenção, né? Não tomar nenhuma atitude mais agressiva de mercado. Isso já é o suficiente? Nós já podemos partir para essa estratégia? Tem que saber os objetivos do empresário, né? Isso um dos fatores é esse mesmo, Eric, né? Nós, consultores, pessoal, e aí vocês não fiquem tristes, né? Porque vocês vão passar por isso muito na vida de vocês, né? A nossa obrigação é, tecnicamente, apresentar aquilo que a ferramenta identificou, tá? Agora, o empreendedor, ele vai tomar a decisão que ele achar melhor. De repente, ele é um cara extremamente agressivo, né? Fala, não, nas ameaças que eu cresço. Então, eu estou com um ponto forte aqui, vamos crescer, né? E muitas vezes dá certo, e muitas vezes também não dá certo, né? Quando você acompanha a ferramenta, as possibilidades que você tem de ter sucesso são maiores, né? Não são 100%, mas são maiores. Quando você foge dessa situação técnica, né? Aí você fica muito suscetível a problemas, né? De repente, as ameaças que se apresentam no mercado são realmente ameaças muito fortes. Pode ser que o empreendedor, naquele momento, tenha dificuldades e até venha se não perder a empresa, mas reduzir a sua empresa, né? Então, que fique muito claro para vocês, né? Que antes de a gente definir se nós vamos realmente estabelecer uma estratégia de crescimento ou outro tipo, vai depender tanto da missão da empresa, né? Que nós não podemos fugir da missão que foi estabelecida lá no início, né? E também do estilo do dono do negócio, do estilo do diretor da empresa. Perfeito? Posto isto, vamos para que nós possamos trabalhar. Opa! A Tainara chegando, seja bem-vinda, Tainara. E aí, então, nós vamos falar hoje sobre as estratégias de crescimento, né? Então,
vocês aqui têm mais pontos fracos, mas o mercado tem grandes oportunidades, né? Então, veja, né, pessoal, que incrível, né? Olha aqui, ó, você tem pontos fortes, só que o mercado tem grandes ameaças, você fica na fase de manutenção, né? Que é uma fase aí de letargia, né? Sem você desenvolver grandes estratégias, né? Agora, mesmo você tendo pontos fracos, mas o mercado apresentando oportunidades, né? Já nos dá uma possibilidade de você estabelecer uma estratégia de crescimento, né? Então, o que seria essa estratégia de crescimento? Né? Lançar novos produtos, né? Muitas vezes você, se for uma indústria, você tem ali uma linha, por exemplo, de cuidados com tecido, como nós chamamos, né? E você está trabalhando, produzindo só o sabão líquido, né? E de repente você pensa em lançar o amaciante também, ou derivados desses itens, né? Você possa apresentar para o mercado, né? Então, lançar novos produtos. Quando a gente fala em lançar novos produtos, nós não estamos falando exclusivamente em produtos novos para o mundo, né? De repente, quando a gente fala assim, lançar novo produto, você fica pensando assim, puxa, é um produto que não existe ainda. Não, né? Ele pode ser um produto novo para a empresa, né? Já tem no mercado, e aí você acaba lançando, trazendo para você uma nova linha, por exemplo, ou até mesmo expandindo linhas de produtos que você já tenha, né? Lançar produtos novos para o mundo é um grande desafio, né? Seria aí mais adequado, talvez, para uma estratégia de desenvolvimento, né? Onde você tenha mais pontos fortes e o mercado apresente grandes oportunidades, né? Aumentar o volume de vendas, né? Quando a gente fala esse aumentar o volume de vendas, pessoal, elas diferem um pouquinho aqui do desenvolvimento, por quê? Porque na de crescimento, nós estamos falando em aumentar o volume de vendas, pelo menos dentro daquilo que o mercado está crescendo, né? Então, você pode buscar nas entidades que auxiliam o setor, né? Sindicatos, associações de classe, né? A Giovana chegando. Bem-vinda, Giovana. Você pode buscar nessas entidades qual é o crescimento do setor. Então, veja, às vezes você está vendendo lá 100 mil por mês e o mercado está crescendo 5% ao mês. Olha só que maravilha que seria, né? E você, então, espera-se, então, que você cresça no mínimo 5%, né? Então, veja, muitas vezes não é fácil para o micro e pequeno empreendedor ter essas informações, né? Às vezes o sindicato, a entidade de classe dele, não tem, assim, recursos para comprar informações, muitas vezes, né? E é difícil de você encontrar dados, né? Então, você acaba até que pilotando meio no escuro, né? Então, se, por exemplo, você tem uma construtora, de repente você vai lá no CREA, né? Você vai lá na prefeitura e verifica lá qual a metragem aprovada no período, né? Aí você tem um indicativo daquele segmento, se ele está em crescimento ou não, né? Apesar de que, né? Olha só, esse indicativo é um pouco olhando pelo retrovisor, né? Porque muitas vezes esses dados para serem lançados, eles demoram algum tempo e de repente você tem alguns meses de atraso nessa informação. Mas muitas vezes é o que você tem, né? Então, a ideia é lançar novos produtos, se você for uma indústria, você for um varejo, você pode também criar novas linhas de produtos para a sua empresa, né? Aumentar o seu portfólio, né? Então, é uma situação em que você pode, com a situação do mercado ter oportunidades, você pode até ter mais facilidade para você minimizar os seus pontos fracos e, quem sabe, até com o desenvolvimento da empresa, neutralizar alguns deles, né? Então, é uma situação interessante. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, né? Quando a empresa está em crescimento, estamos contratando, estou vendendo mais, os comissionados estão ganhando mais, né?
gera um ambiente muito positivo dentro da empresa. Vocês lembram na aula passada, quando eu falei para vocês, né, da aula passada ou retrasada, da bananeira que já deu cacho, né? Então, quer dizer, é ruim o contrário, né? Quando você vê a empresa diminuindo de tamanho, né? Diminuindo, restringindo, vendendo algumas linhas que ela comercializa, vendendo negócios, né? E aí, então, talvez até os principais colaboradores acabam se desmotivando, e a concorrência está aí, né, pessoal? A concorrência está aí. Se você tem bons colaboradores e eles começam a perder receita, provavelmente os seus concorrentes venham até fazer ofertas, né? Para que eles passem a vir trabalhar para eles, né? Tipos de estratégia. Vamos lá. Estratégia de crescimento. Utilizada em mercados em crescimento. Olha lá, ó. Crescimento sem roubar participação da concorrência. Por quê? Porque é um ambiente favorável, pessoal, né? É nesse ambiente aqui, meus amigos e minhas amigas, que acabam surgindo novos pequenos concorrentes, né? Então, o mercado ele está crescendo, né? Eu não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, né? Mas imagine o mercado como se fosse uma bola, né? E, de repente, com o ambiente favorável, essa bola se infla. E aí, pessoal, sobra espaço, não só para a sua empresa melhorar o faturamento dela, como também para surgir empresas que vão atender a uma parcela desses consumidores que as empresas atuais não estão atendendo, né? Então, eu uso isso como exemplo, né? O mercado ele vai, muitas vezes ele volta. Então, nesse momento, ele está em expansão. Pode ser que lá na frente, ao invés de ter mais oportunidades, isso se reverta em ameaças. E o que acontece com o mercado? O mercado ele encolhe. Só que veja, pessoal, quando ele volta, ou seja, aquele mesmo número de concorrentes vão disputar aquele mercado mais restrito. E aí acontecem as quebradeiras, aí você tem que muitas vezes fazer uma estratégia de manutenção, segurar a sua empresa para não ter problema e coisa e tal. Então, essa informação parece tão simples, mas tem muito empreendedor que não capta essa relação. É lógico que eu não posso também ficar sempre muito cuidadoso, né, pessoal? Empreender é correr riscos também. Mas é muito comum que o mercado cresça, entram novos concorrentes, né? Você está crescendo também. Aí, de repente, acontece uma situação, uma seca, geada, pandemia, enfim, uma série de coisas. Esse mercado dá uma diminuída. Talvez ele não volte ao tamanho que ele era anteriormente, tá? Mas ele dá uma diminuída, e nesse dar uma diminuída, muitas vezes as empresas que não estão fortalecidas ou entraram no mercado simplesmente sem ter um grande diferencial, e simplesmente porque o mercado estava crescendo, e aí faltava mercadorias para atender o mercado, elas acabam tendo dificuldades e acabam saindo, né? Então, há uma seleção natural nesse processo, tá? Então, aqui, ó, utilizado em mercados em crescimento, mas crescimento aqui sem roubar participação da concorrência, né? Então, a própria situação entre os concorrentes é mais favorável, né? Porque eu me preocupo com o meu concorrente, né? Mas quando eu estou crescendo, né, e ele também está crescendo, parece que isso não incomoda tanto. Agora, quando o mercado reduz, aí a coisa fica feia, né? Aí nós temos que disputar palmo a palmo nesse mercado, né? Deve-se crescer, no mínimo, o mesmo índice que o mercado. Então, aquilo que eu falei, né? A grande dificuldade, pessoal, está em identificar esse índice, né? Então, o IBGE, né? Sindicatos, associações, né? Nós até conversamos umas aulas passadas, né? Onde o Cadu trouxe a revista da Abras, Associação Brasileira de Supermercado, onde anualmente ela apresenta o ranking dos grupos supermercadistas que mais faturaram no ano anterior, né? Então, veja, a partir dessa revista, se eu sou um supermercado, eu posso verificar como é que está, se eu estou crescendo pelo menos aquilo que o mercado cresceu, né? Lá tem o faturamento de todo mundo, dos 500 maiores, eu posso comparar com o ano anterior, e aí eu tenho uma referência, né?
Então, muitas vezes, eu tenho que ser criativo, pessoal, né? Para você identificar esse índice aqui, né? Talvez alguém de vocês trabalhe numa empresa onde o IBGE regularmente ele peça informações, né? Eu já forneci, trabalhando numa empresa, eu passava informações para o IBGE a cada 2, 3 meses de como era o faturamento, enfim, como era a operação da empresa, né? Isso porque a nossa empresa fazia parte dessa amostra que o IBGE utilizava no Paraná para medir o setor, né? Então, temos que ter esse parâmetro. Se eu não tenho um parâmetro, aí eu não sei se estou crescendo ou não, né? Porque às vezes você cresceu 3%, mas o mercado cresceu 10%, né? Então, tecnicamente, você cresceu, mas você perdeu participação de mercado. Antes de usar a estratégia, deve-se ponderar os custos com o resultado esperado, né? Então, veja, você tem pontos fracos, né? Então, será que vale a pena você realmente acabar investindo um pouco mais aí para seguir esse crescimento? Você vai ter que avaliar dentro da sua perspectiva de risco. Vamos lá. Estratégia de inovação. Antecipar-se aos concorrentes por meio de frequente desenvolvimento e lançamento de novos produtos e serviços, né? Na aula passada, eu comentei com vocês, né, que quando você vai estudar essas grandes multinacionais, Unilever, Procter & Gamble, né, é assustador o número de marcas que essas grandes indústrias, né, possuem, né? Elas têm atuação mundial, então elas têm marcas aí que você, para atuar em vários e vários países, né, e muitas delas são marcas internacionais, onde você vai encontrar ela na Europa, América Latina, Estados Unidos, África, Ásia, e outras são bem específicas, né? Eu estava vendo uma estratégia da Unilever com relação ao Que Bom, né? Ao sorvete Que Bom. Então, aqui no Brasil o nome é Que Bom e tem aquele coração, né? Então, a estratégia da Unilever mundial é manter sempre aquele coração, mas ele tem nomes diferentes em cada região. Na Itália é outro nome e por aí vai, né? Consiste no desenvolvimento de nova tecnologia ou na procura do desenvolvimento de um produto inédito e de elevado impacto de mercado. Então, como eu falei para vocês no slide anterior, né? Essa situação aqui, ela é um pouco mais arriscada, né? Isso aqui, geralmente, a gente procura utilizar na estratégia de desenvolvimento, né? Porque eu tenho pontos fortes e o mercado está também com oportunidades, né? Mas, quando se fala em inovação, é uma opção que eu tenho, né? Bem, outra estratégia que eu tenho para crescer, pessoal, é passar a atender... Opa! Olha o Cadu chegando. Seja bem-vindo, Cadu. Outra estratégia, pessoal, é você atender novos grupos de consumidores, tá? Aqui, ó, novos usuários, né? À medida que os produtos percorrem seu ciclo de vida, o que é um ciclo de vida? A introdução do produto no mercado, crescimento, maturidade e declínio, né? É uma curva muito parecida com essa. Apesar de que eu tenho a fase aqui, alguns autores falam a fase de desenvolvimento, onde eu tenho aqui só custo. Então, lucro zero, né? Se essa linha aqui é a linha do lucro zero, o meu produto está aqui embaixo. Então, eu tenho desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e declínio. Bom, as pesquisas apontam que, de modo geral, nós temos 2,5% de consumidores inovadores, né? Quem são esses caras aqui, pessoal? São pessoas geralmente que têm dinheiro, pessoas que geralmente se deslocam pelo mundo, né? São aquelas pessoas que gostam de mostrar mesmo para os seus colegas e amigos que ele é o primeiro a ter tal produto, né? Então, muitas vezes a gente percebe lá que vai lançar um novo iPhone, né? E aí você percebe as pessoas formando filas, né, para
para serem os primeiros a adquirirem o produto, né? Então, são pessoas que gostam de correr riscos, né? Lembro de um antigo conselho do meu pai, né? Apesar de que é um conselho que já tem mais de 40 anos, né? Ele falava assim para mim: meu filho, não compre carro de lançamento, hein? Espere um pouco, porque nos primeiros 6 meses vão acontecer, podem acontecer os principais problemas, e depois aí o carro tá mais testado, né? Então, veja, meu pai não é um inovador, né? Não era, né? Já está falecido, né? Não era. Ele pode se caracterizar como uma maioria inicial, né? Ó. Então, o inovador comprou, o adotante inicial viu que o negócio está indo bem, passou a comprar também, e aí chega o perfil de pessoas mais conservadoras, ó. Maioria inicial, maioria tardia e retardatários, né? Então, aqui no extremo, eu tenho as pessoas super inovadoras, gostam de assumir riscos, compram produtos e acabam não até usando. Alguns produtos que compraram, que na época eram super inovadores, acabam muitas vezes não tendo uma vida útil longa e fica guardado lá na despensa, o cara não joga por dó, né? E do outro lado, eu tenho pessoas que, ou por questão financeira, esperando o produto baratear, né? E coisa e tal, acabam comprando o produto quando já é um produto quase que obsoleto, né? Entendeu? Então, as indústrias, as empresas entendem, conhecem, né? Esse ciclo aqui, que nós temos 2,5% de pessoas que são inovadoras, 13,5% são adotantes iniciais, né? São pessoas que correm um pouquinho mais de risco em relação aos inovadores. Aliás, correm um pouco menos de risco do que os inovadores. Aí eu tenho a maioria inicial, né, que são pessoas mais conservadoras, a maioria tardia, que também são conservadoras e também, muitas vezes, por uma questão de preço, esperam o produto baixar de preço. E aí, então, temos os retardatários aqui, que são os últimos 16% que acabam comprando o produto, né? Então, você acaba passando aqui pelos seus usuários, né? Ok? Novos usos, pessoal. Isso aqui é o sonho da maioria dos produtos e das empresas, né? Cara, deixa eu voltar aqui, ó, né? Pensando que essa aqui, usando essa curva para falar sobre introdução, crescimento, maturidade e declínio, né? O que todo produto gostaria é que acontecesse isso, ó. Introdução do produto no mercado, desenvolvimento, aí introdução, crescimento, maturidade. E quando chega na fase de maturidade, o que os produtos realmente gostariam de ser é que você pudesse fazer o seguinte, ó, não cair, mas prolongar essa curva. Ou até mesmo, né, aí já seria um sonho colorido, que a partir desse ponto aqui, a curva fizesse o seguinte, ó, dá um salto, dá um salto, dá um salto, né? O que aconteceu com a aspirina, né? Então, a aspirina, inicialmente para diminuir a dor e baixar a febre, há 100 anos atrás, né? Atualmente, para derrame cerebral, infarto agudo do miocárdio e doenças reumáticas, né? Então, você encontrou um novo uso para o seu produto, né? Outro também que é... Opa! A Ana Maria chegando. Seja bem-vinda, Ana Maria. Outro produto também que é um exemplo desse tipo de estratégia é o nylon, cara. Tá? Inicialmente utilizado para a fabricação de meias finas para mulheres, né? E depois, paraquedas, tendas, roupas, cordas de violão, e aí vai, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, né? Esse novo uso, ele faz com que, né, ao invés de você cair aqui, né, você consiga melhorar ainda mais, ó, o seu gráfico aqui de crescimento, né? E acaba se tornando uma coisa que cada vez cresce mais, né? Veja o caso do nylon, né? Quantas utilidades nós temos para ele, né? Perfeito? Utilizado em pneus, enfim, né? Uma centena aí de utilidades para esse tipo de produto, tá ok?
Muito bem. Aumento da frequência de uso. Opa! Então, incentivar os usuários existentes a consumirem mais o produto, né? Então, foco nos usuários leves e médios, né? Então, no caso da cerveja, por exemplo, o cara no final de semana vai ao supermercado, ele compra lá 2 latinhas. Esse é o leve. O outro, do lado dele, leva um fardinho. Esse é o médio. E o outro acaba levando 2, 3, 4 fardos, né? Esse é o pesado, né? Então, as empresas também sabem que, de acordo com o tipo de produto, ela vai encontrar consumidores com essas características, né? E aqui, ó, aconteceu um caso interessante nos Estados Unidos, acho que eu já comentei com vocês em aulas anteriores, mas se comentei, desculpe se eu me repito, mas foi quando a Coca-Cola percebeu que apenas 3% do americano tomava Coca-Cola de manhã, né? E vocês sabem muito bem que lá nos Estados Unidos, apesar da Coca-Cola ser líder mundial, né, dos produtos cola, nos Estados Unidos, essa liderança, ela é da Pepsi Cola. E para ela roubar 1% da Pepsi, né, é complicado. Então, o que a Coca-Cola fez? Sabendo que apenas 3% do norte-americano bebia Coca-Cola de manhã, ela estabeleceu uma campanha publicitária estimulando o consumo do americano para tomar Coca-Cola de manhã, né? E aí, por outro lado, nós temos aqui o nosso suquinho. Opa! Maria Júlia chegando. O pessoal tá chegando aí. Por outro lado, pessoal, chegou, nós temos aqui, não é o suco Prats, especificamente, né? Mas os maiores exportadores de suco de laranja para os Estados Unidos somos nós, brasileiros, né? São as companhias brasileiras, perfeito? E lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também, eu acredito que também aconteça isso, acontece ao contrário, né? O maior consumo de suco de laranja acontece de manhã e vai caindo durante o dia. A Coca-Cola é o contrário. Ela começa baixa de manhã, almoço ela vai crescendo até à noite atingir os picos mais altos. E o suco de laranja é o contrário. Ela começa muito forte de manhã e à noite o consumo é mais brando, né? E aí, quando eu falo para vocês aqui atrás, ó, né, antes de adotar a estratégia, deve-se ponderar os custos com os resultados. Por quê? Porque, veja, pessoal, eu também tenho falado muito sobre isso, né? Com quem você está disputando o mercado? Opa! Pessoal quer acordar com algo saudável, tá certo, Júlio. Então, volta aqui. Aí, né? Então, eu pergunto para vocês, né, pessoal, com quem eu estou disputando o mercado? Lembra que eu comentei com vocês que toda vez que você lança uma estratégia, depende do perfil do seu concorrente, você pode ter uma reação mais ou menos agressiva, né? É lógico que o exemplo aqui, pessoal, é difícil você encontrar um exemplo específico, né? Quando a empresa tem pontos fracos e o mercado tem ameaças, né? É muito complicado você encontrar exatamente que encaixe perfeitamente, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a Coca-Cola não tinha pontos fracos, né? Aliás, ela tinha muito mais pontos fortes que pontos fracos. Ponto fraco todo mundo tem, né? Mas ela tinha mais pontos fortes que pontos fracos. Mas ela achou por bem, então, criar essa estratégia que bateu, aí não foi ao encontro, né? Aí foi de encontro mesmo, né? Aí bateu com o pessoal do suco de laranja, com os empresários brasileiros, né? Porque eles perceberam que a campanha da Coca-Cola, ela realmente poderia diminuir o faturamento, a venda de suco de laranja no mercado norte-americano. E aí o que o pessoal do suco fez? Lançou uma campanha tentando fazer com que as pessoas passassem a tomar suco de laranja também à noite, né? Então, é a reação, né, que o seu concorrente teve
a uma estratégia da empresa, né? Então, atenção, meninos e meninas, senhoras e senhores, né? Por gentileza, eu não estou dizendo aqui que nós tenhamos que ficar sempre quietinhos no nosso canto, né? Porque assim eu não incomodo ninguém, ninguém se preocupa comigo, eu toco meu barco e tal, né? Não, né? Isso depende muito do estilo, como eu falei para vocês, do empreendedor. Eu conheço um empresário aqui em Maringá que o estilo dele é ficar quietinho, né? O máximo que ele faz é uma propaganda de vez em quando, e às vezes não é nem promocional, é só para lembrar a marca dele, e ele está ali, mas ele está no mercado há 40 anos. Você vai falar assim, mas ele cresceu? Não, ele está lá, do mesmo jeito, né? Muito provavelmente a pessoa física deles tenha melhorado bastante em termos de propriedades e coisa e tal, mas você olha para a empresa parece que está, claro, atualizada, mas o tamanho dela parece que permaneceu o mesmo durante anos e anos, né? Já outros empresários, e geralmente quando você é contratado para atuar numa grande empresa, eles exigem isso de você, né? Estabelecem metas e metas audaciosas para a gente cumprir, aí você tem que atacar, né? Você tem que ir contra o seu concorrente muitas vezes para roubar o mercado dele, né? Muito legal. Agora vamos falar aqui sobre a estratégia de internacionalização, né? Então, utilizada principalmente por grandes organizações, consiste em estender suas atividades para fora do país de origem. Processo lento e geralmente arriscado. Então, será que vale a pena? Né? Quem pode me ajudar aí, pessoal? Por que vale a pena, né? Por que poderia valer a pena a gente abrir, buscar novos mercados e sair do Brasil? Me fale aí um ponto forte ou um ponto fraco. O que vocês acham? A concorrência dos outros países pode ser menor comparando com a concorrência do Brasil? A comida que tem aqui, talvez lá fora o pessoal não tem tanto conhecimento, aí pode ser uma coisa boa até. É um ponto. O ganho em outra moeda também pode ser maior. Opa! Também, boa. Eu achei que o pessoal tinha de tomar café, não, tá todo mundo aí firme e forte, hein, meu? Parabéns. Então vamos lá, primeiro. Eu tomei um copo de café aqui. Agora pegou, né? Agora vai, né, Júlio? Então vamos lá, Eric. Vamos falar primeiro a sua observação. O que você falou para nós? Sobre a concorrência, que aqui no Brasil, por exemplo, o nicho pode estar muito saturado, mas nos outros países pode estar em fase de desenvolvimento ainda e ter um espaço no mercado para ele. Legal. Bom, ok, concordo. Júlio? Sobre a variedade também, professor. Algumas comidas aqui lá fora não faz tanto sucesso, ou o pessoal mesmo não conhece, né? Churrascaria Fogo de Chão nos Estados Unidos. Né? O pessoal lá nos Estados Unidos. Eu fazer uma parte aqui para vocês, né? Teve há uns anos atrás, nós recebemos aqui, eu trabalhava na UEM naquela época, faz tempo, hein? Foi 99 e 2000. Recebemos aqui em Maringá um pesquisador canadense que ele veio estudar o soja em floresta. Olha só, hein? Quem que é de floresta aí? É o Eric? Aí, Eric. Estão recebendo o pessoal do Canadá, né? E esse pesquisador, um país, Canadá, subdesenvolvido, né? Coisa e tal. E aí, então, o meu colega, professor lá da UEM, falou: Galileu, ele está vindo aí, minha esposa também é do departamento de agronomia e tal. O que a gente pode fazer para esse camarada aí, né? Eu falei: vamos fazer uma picanha para esse camarada, né? E aí, então, nós compramos lá umas peças de picanha e tal, né? E na época era mais barato do que agora, né? Talvez não tivesse tantas variedades, né? De picanha, Angus, Wagyu e coisa e tal, mas... E aí, então, nós fizemos um churrasco para esse professor. Nossa Senhora, né? O cara lambeu os dedos, né? De tanto que ele comeu, né? E é lógico, porque naquela época, lá no Canadá, para você ter uma fartura de carne como nós tínhamos aqui, era mais complicado, era mais caro. Então, o americano não estava acostumado com essa variedade tão grande que é a churrascaria rodízio, eles não conheciam isso, né? Então, o Júlio falou sobre isso, ó.
Então, eu tenho meu negócio aqui no Brasil, mas eu posso entrar em outro mercado que ainda não tem, está sendo explorado. E o João Vitor falou o quê, João? Sobre o dólar e outras moedas, a empresa pode trazer capital estrangeiro para o próprio país dela, né? Investir aqui dentro. Legal, legal. Então, Professor, fala. não, pode ir a terminar. Eu raciocínio, depois eu falo. Sim, nós vamos ver aqui, né, na aula de hoje ainda, que tem uma estratégia chamada preço incremental dinâmico. O que fala essa estratégia preço incremental dinâmico? Ele fala o seguinte, olha, os custos fixos do produto, né, eu estou falando de uma indústria, claro, né? O custo fixo do produto, ele tem que ser pago pelas vendas internas. Então, imagina uma Cocamar, por exemplo, né? Então, o custo lá do óleo, por exemplo, né, do óleo de soja, coisa e tal, o custo fixo. O que é o custo fixo, né, pessoal? São lá as despesas administrativas, né, o pessoal da área de produção, enfim, os custos fixos da empresa têm que ser pagos pelas vendas nacionais. E quando você vai vender esse produto, você coloca no preço só o custo variável. Então, o que acontece? Se torna extremamente competitivo esse preço lá fora. Em alguns mercados até não admitem essa estratégia porque fala que é dumping, quando está vendendo abaixo do custo. No entanto, né, você consegue com isso, né, trazer divisas, trazer dólares, por exemplo, para o Brasil. Né? Então, é isso aí, você tem uma possibilidade de captação de dólar. Mesmo que você não utilize essa estratégia, se você conseguir colocar o seu produto lá a um preço interessante, você recebe aí moeda estrangeira, moeda mais forte, né? Que muitas vezes também é interessante você ter no seu portfólio. O que o Cadu falou? Fala, Cadu. Então, eu tive um amigo meu que ele foi para os Estados Unidos, né? Ele fazia gastronomia e ele conseguiu ir para lá, né? E lá ele gosta muito de a coxinha, né? E lá ele fez a coxinha e distribuiu para os amigo dele, etc. Você acredita que Norte-americanos. os norte-americanos gostaram tanto da coxinha que queriam que ele abrisse uma loja só para estar vendendo isso? E a coxinha nem era de mandioca, tá? Era de batata massa. Certo. É coxinha. Você sabia que você paga R$ 2 aqui, R$ 3. É isso aí, é isso aí. E de repente lá se torna uma iguaria, o cara paga $5, entendeu? Uhum. Aí eu falei, nossa, ir lá e abrir uma loja e começar a vender coxinha. É tão simples de se fazer. Com certeza, com certeza. Legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre pontos fortes ou pontos fracos na hora de exportar? Tem, tipo, como um ponto fraco, ou às vezes forte também, tem essa parte de que levar alguma coisa nacional para o exterior tem que criar novos hábitos nos outros países, né? Tipo, Professor, e o custo também não seria um ponto negativo? Calma. Seria um custo alto para exportar? Vamos falar com o nosso amigo Eric primeiro aqui, né? O Eric levantou uma situação muito, muito interessante, viu, pessoal? Esse ponto aí tem que ser muito bem analisado, né? Vou tentar traduzir para vocês aqui, e o Eric me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes, pessoal, você tem uma experiência de exportação, né? Por exemplo, vendi para a Argentina, né? E aí foi bem sucedido. E aí você acha que todos os países da América Latina você vai ter o mesmo sucesso. Por quê? Porque tudo fala espanhol, né? E não é bem assim, né? Então, o que o Eric nos falou, e eu concordo com ele, e me corrija, Eric, se não foi isso, é que ao exportar, eu tenho que exportar, mas dentro de uma perspectiva daquele mercado que eu estou vendendo. O que muitas empresas acabam cometendo como erro, pessoal, é querer exportar excedente. Então o mercado nacional está ruim, agora eu vou vender para o mercado estrangeiro. Dois momentos que não é legal. Primeiro, porque você muitas vezes descontinua essa venda, porque o mercado nacional ficou melhor, aí você para de vendê-la para fora, né? E outra, porque quando você vende excedentes, acaba acontecendo o que o Eric falou, né? De repente você acaba vendendo
um produto que a cultura brasileira aceita muito bem, mas você acaba querendo forçar a venda desse produto em outros mercados. Então, primeira coisa, nós temos que ter um planejamento de internacionalização. Tem que planejar, ponto. Segunda questão, não pode ser uma coisa tipo, vamos fazer aí e depois a gente para, vai e volta. E terceiro, eu tenho que considerar a cultura local. Eu tenho que considerar os hábitos e costumes da cultura local. Eu tenho um parente que ele, quando ele casou, ele foi para a Bahia, né? Lua de mel e tal. E aí chegou lá para... Né, claro, estou na Bahia, eu quero experimentar os pratos típicos, né? E lá, quando eu falo assim que eu quero uma comida quente, é uma comida apimentada. Né? E aqui no Brasil, aqui no Paraná, não, né? Comida quente é comida quente. E acho que ele chegou lá numa barraca de acarajé, né? E ele pediu lá o acarajé para a baiana, ela entregou para ele, e a hora que ele experimentou, estava frio. Aí ele falou assim, para mim está muito frio, né? Esquenta aí, né? E aí a mulher se virou, encheu de pimenta, e a hora que ele foi experimentar, nossa senhora, saiu cuspindo fogo, né? E aí ele foi entender, né? Que lá, mesmo num país continental como o nosso, nós temos diferenças culturais muito fortes, né? Então, o que é quente aqui, lá na Bahia é diferente, né? Então, essa questão tem que ser muito bem avaliada, viu, pessoal? Por outro lado, eu trouxe para vocês aí no slide a foto do lanche do Big Mac, né? O Big Mac, quando ele veio para o Brasil, ele demorou 25 anos para o franqueador Master. Então, o que é o franqueador Master? Não sei se já comentaram com vocês, mas lá, o McDonald's dos Estados Unidos, ele vem aqui no Brasil e contrata uma empresa e fala para ela, olha, você vai ter o direito de vender franquias McDonald's em tal região. E se eu não estou enganado, foram duas empresas contratadas, uma para atuar do Rio de Janeiro para baixo e outra do Espírito Santo para cima, né? E para vocês terem uma ideia, não estou falando de loja, estou falando da rede, né? Da rede comandada por esse pessoal do Sul aqui. Eles demoraram 10 anos, se eu não estou enganado, 10 anos para a rede ter lucro, né? Então é lógico que uma capital, São Paulo, Rio, né? As lojas tinham um movimento muito grande, né? E elas tinham um lucro muito bom. Mas enquanto estava entrando em outras áreas do Brasil, outros núcleos da região sul, as lojas menores acabavam tendo que ser subsidiadas pelas lojas maiores, né? Então, é mudança cultural, né? É mudança cultural. Eu não estou acostumado a comer um Big Mac. Tanto, né, pessoal, que vocês são jovens, vocês não chegaram a conhecer, né? Mas agora deu uma diminuidinha, né? Mas quando nós íamos aqui em Maringá, no Quicão, que fica ali na Erval com a Neo Martins, né? E no começo era um trailer, para você ter uma ideia, isso há 40 anos atrás, né? Quando você pedia lá um Paulistinha, né? Você mandava cortar o meio, porque sozinho você não comia, né? Então, você tinha que ir com um amigo, com a família, para repartir. E aí você chega no McDonald's, todo lá bonito, com aqueles arcos dourados, você pede um Big Mac, né? E quando você olha para o lanche e compara com o lanche do Quicão, você fala assim, puxa vida, só veio um Mac, né? Faltou o Big, né? Então, todas essas questões demoraram alguns tempos para que a gente pudesse nos acostumar. Dizem que uma geração, para você conseguir mudar a cultura, vai uma geração, né? Eu acho que hoje, com a internet, 25 anos, eu acho que é um prazo muito longo. Eu acho que a gente consegue mudar, sim, os costumes e hábitos das pessoas com um prazo menor, né? Mais algum comentário? Nem os hambúrgueres artesanais, né? Que também é uma mudança cultural, que não era um hábito nosso aqui, né? O que mais, pessoal, com relação à nossa exportação? Porque não é só exportar que você internacionaliza, né, pessoal? Você pode também internacionalizar por meio de uma joint venture, vamos ver daqui a pouco, depois eu vou explicar em detalhes para vocês, por meio de licenciamento, né? Você pode ter uma marca forte aqui no Brasil, mas você não tem recursos para vender essa marca nos Estados Unidos, e você
encontra lá um fabricante nos Estados Unidos, você licencia a marca, né? O cara paga royalties para você, que é um percentual sobre a venda, né? E aí você, sem você investir, você acaba internacionalizando por meio de você conceder às pessoas o direito de usar a sua marca, ou até mesmo o seu processo, ou até um modo de você fabricar. Por exemplo, você cria um modelo específico de coxinha lá, né? E aí as pessoas compram de você para você poder utilizar nos Estados Unidos. Franquia também é outra forma de você internacionalizar. Montando uma fábrica própria no país ou comprando uma fábrica própria no país também é uma forma de internacionalizar. Mais alguma coisa ou vamos em frente? Vamos em frente, né? Olha lá, o processo lento geralmente é arriscado, né? Eu trouxe aqui o Big Mac de um lado, né? Aqui, olha só, né, pessoal, como a comida japonesa ela teve uma aceitação tão grande aqui no Brasil, né? Eu, quando tinha os meus 20 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa sala junto com um financeiro, né? Japonês, né? E ele já falava do sushi, sashimi. Ele falava para mim, Galileu, vamos lá em casa, né? Que eu tenho lá, você vai comer lá um salmão, um sashimi de salmão, um sashimi de atum, né? Mas como é que é esse prato? Ah, não, o prato é cru, né? Você tá louco comer comida crua, imagina, né? Então, veja, há 30 anos atrás eu nem pensava, né? E hoje eu sou um habitué aí de comida japonesa, né? Então, empresa global, você lidar com consumidores, parceiros estratégicos, distribuidores e concorrentes com atitudes culturais diferentes. Né? Olha um detalhezinho aqui, ó, da cultura. Ó. A cultura é a forma de viver, né? Construída por grupos de pessoas e transmitida através das gerações. Então, como é que eu transmito a cultura? Pela família, pela religião, pela escola e pelo grupo de amigos que você tem, né? Então, são formas de você aprender o modo de você conviver com aquela comunidade, né? Ô, professor, às vezes os produtos eles podem sofrer alteração também para ser aceito em determinada cultura, né? Porque, por exemplo, citando o exemplo de comida japonesa, que fala de comida japonesa, daí direto já vem na mente do brasileiro que é a comida crua. Aí, o que a galera tá fazendo agora? Tá fazendo o chamado hot sushi, que eles pegam, literalmente eles fritam o sushi para ter uma melhor aceitação desse povo. E já saí com gente que fala que só come o hot sushi porque é frito, não é cru. Perfeito, bem O lembrado. brasileiro parece que não gosta de nada, cara. Esse aí é o chamado Hot Philadelphia. Opa, e é bom também, hein? Então, veja, pessoal, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como essa cultura no mundo, ela muda muito, né? E o Eric lembrou muito bem, pessoal, né? Às vezes eu tenho que fazer adaptações do produto que eu levo para o exterior devido à aceitação, né? Não é você chegar lá e implantar e vai dar tudo certo. Então, veja, pessoal, ó, alguns exemplos aqui, ó. Cores. Verde. Apreciada em países muçulmanos, associada a doença em alguns países asiáticos, e em Taiwan é a cor do marido traído. E aí, nesse semestre, eu estou trabalhando também com a disciplina de técnicas de negociação, né? E eu passei um case para eles exatamente sobre isso aqui, ó, porque teve um grupo de negociadores americanos que foram para Taiwan, e a cultura asiática, pessoal, né? Aí está aqui o nosso representante, o Eric, para me ajudar. A cultura asiática, quando você parte para a negociação, inicialmente os asiáticos gostam de fazer um esquenta, né? Você não gosta de fazer um esquenta para ir para a balada? O asiático gosta de fazer um esquenta para a negociação. O que é esse esquenta? Esse esquenta é conhecer um pouco da sua vida, né? Como é que se você é casado, famílias, né? Então conhecer um pouco de você, né? Nós, latinos, não, né? A gente senta na mesma negociação e fala, qual que é a tua proposta? Mas como os caras estavam saindo dos Estados Unidos para ir para Taiwan para negociar lá uns grandes contratos, eles foram, né, aconselhados a levar presentes.
né? Então, opa, vou levar um presente e antes de começar a negociação, eu entrego os presentes lá e tal. E aí, eu quero levar presente do quê, né? Porque um presente, pessoal, primeiro não pode ser algo de muito valor, porque até a própria cultura, até as próprias empresas acabam não aceitando, né? Você chega lá com um presente muito caro, né? Pode estar deixando a ideia de que você quer comprar o negociador, né? Então, isso aí acaba, muitas vezes, sendo prejudicial. Então, tem que ser um presente de um valor razoável, né? Que a pessoa não entenda que aquilo você está comprando ela. Então, o que os caras pensaram? Vamos levar souvenirs dos nossos times, ou de basquete ou de beisebol, né? Porque é a nossa cultura, né? E beisebol também tem no Japão. Eu acho que o pessoal vai gostar. Só que o time de beisebol da região, as cores predominantes era verde. Não é, né? O time não quebrou, né? E imagine, né, pessoal, a hora que os americanos sentaram naquela grande mesa junto com eles do lado e o pessoal de Taiwan do outro, e aí então eles começaram a entregar os presentes, o cara começava a abrir o pacote e via lá um boné verde, uma camisa verde, um taco de beisebol verde, uma luva verde, né? Eles perceberam que o pessoal pegava o presente, não mostrava muito empolgado e colocava de lado, né? E aí a negociação foi um pouco lenta, demorada, e acabaram não chegando a um acordo que os americanos queriam. Aí no final da história, né? Aí no final da história, quando terminaram lá a reunião, cada um foi para o seu canto, o tradutor americano chamou a atenção dos norte-americanos. Ele falou: olha, por que vocês trouxeram esses presentes? Aí os caras explicaram: não, trouxemos para ser gentis com o pessoal, para criar um ambiente mais harmonioso, né? Aí o cara contou, falou: aqui a cor do marido traído é a cor verde, então vocês imaginem o que vocês fizeram, né? Então veja como é importante a gente conhecer muito claramente a cultura daquele país que nós estamos acessando, né? Olha a cor branca, associada à pureza e à limpeza no Ocidente. Pode significar morte em países da Ásia. O vermelho, cor popular na maior parte do mundo, paixão, virilidade. Não é bem recebido em países africanos, né? Então, isso só em termos de cor, né, pessoal? Cuidados com a internacionalização. Olha lá. Conheça o setor do país de destino. Faça pesquisa de mercado, dados secundários e primários, né? Dados secundários estão disponíveis, primários ainda não. Olha só, a roupa que agrada a mulher argentina pode não agradar a venezuelana. Estudar casos de sucesso de outras empresas pode ser uma boa opção. Isso aqui, pessoal, aconteceu realmente no Brasil, né? Um pessoal de Minas Gerais chamou o Sebrae, né? E aí um grupo de pequenas confecções, mas né? Pequenininha mesmo, né? E eles se juntaram, fizeram um polo, né? Um cluster naquela região. Essa é uma estratégia utilizada na Europa há mais de 100 anos, né? Que é o associativismo, que no Brasil começou a se desenvolver de 1990 para cá. Ok, então chamaram os técnicos do Sebrae, ajudaram lá os empresários, né? Foram para a Argentina, viram os gostos da mulher argentina, né, e tal. E aí fizeram uma venda para a Argentina e foi um sucesso, né? Vendeu tudo, né? E aí um dos associados lá teve a ideia de vender os mesmos modelos para a mulher venezuelana, né? E nessa época, pessoal, a Venezuela ainda não estava com essa crise toda, né? Então, era um mercado bem interessante aqui na América do Sul, né? Só que quando chegou lá, não vendeu, né? Por vários fatores. Um deles era porque a mulher venezuelana é mais alta que a argentina. Então, os vestidos ficaram muito curtos, né? E por outros fatores, modelo, e cor e coisa e tal, né? Então, cuidado, né? Você não é porque deu certo na Argentina que vai dar certo também em outros países com a mesma língua, né? Defina um mercado adequado. Internacionalizar não é exportar excedentes. Aí, ó, falei para vocês, não é exportar o que sobra, mas sim o que o mercado necessita. Planeje adequadamente sua estratégia de marketing, né? Tipo de produto, preço que você vai cobrar, e aí tem esse preço incremental dinâmico, que eu falei para vocês, né? Então, veja, isso aqui funciona para empresas que têm uma forte atuação no mercado interno.
Se você só exporta, você não tem como fazer isso, né? Por quê? Parte do pressuposto que, por exemplo, por exemplo, não, né? Que as despesas fixas, eu repito para vocês, devem ser pagas pelo mercado interno. Então, você tem um aluguel da fábrica, né? Depreciação, né? Funcionários que recebem fixo, né? Os impostos desses funcionários, enfim, todo esse custo fixo, você tira do preço do produto para você exportar, tá? Formas de comunicação e distribuição, né? Recomendação teste de mercado. Então, a Coca-Cola fez uma parceria com a Nestlé, do Nesti, né? Então, a Nestlé, antes de criar toda uma logística própria de distribuição, ela utilizou já a estrutura já própria da Coca-Cola na Índia, né? Apesar que a Coca-Cola teve um problema lá na Índia no período, mas agora já está resolvido, né? Então, tem aqueles triciclos lá na Índia, né? Então, o cara distribui Coca-Cola e Nestlé da Nestlé daquele jeito, né? Então, aqui no Brasil nós temos caminhões, né? Caminhonetes e coisa e tal, lá é triciclo, né? E não adianta, né? Se você colocar um caminhão lá, você não vai sair do lugar. Perfeito? E tem o caso das Havaianas, né, pessoal? Que isso aí é um case de marketing clássico e vencedor, né? Inclusive, acho que eu comentei com vocês, né? Eu tive a oportunidade de, quando foi lançado a Noroeste Garantias aqui em Maringá, aqui na região, né? Foi trazida a consultora, uma japonesa, me fugiu o nome dela agora, aliás, Nissei, né? E contou para nós o case Havaianas, né? Como foi levar Havaianas para os Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos, você compra uma Havaiana, paga muito mais caro que aqui no Brasil. Por quê? Porque a estratégia de levar o produto para os Estados Unidos foi diferente, né? Então, aqui era um produto, uma commodity. Vocês, jovens, não se lembram, mas eu tenho uma vaga lembrança que eu chegava lá no mercado do Seu José, né? Na Casa... Oh, meu Deus do céu, Casa Estrela, que agora, né, tá bem pequenininha lá, né? Na Vila Operária. Chegava na Casa Estrela lá, tinha uma caixa enorme. Você falava, eu quero uma Havaianas número 39. E era isso. O cara chegava lá, achava uma 39, procurava um outro pé para combinar e era um tipo só, né? E lá nos Estados Unidos, como eles tiveram uma grande sacada de customizar primeiro a Havaiana com pedras, né? Para dar um tchan na Havaiana. E aí doaram para os artistas americanos utilizar no Oscar, né? E aí muitos artistas apareciam no camarim com as Havaianas, iam para a praia com as Havaianas, e aí se tornou um produto que muitos americanos queriam, né? E você acaba pagando muito mais caro com uma Havaiana lá do que aqui. Tranquilo, pessoal? Algum comentário? Não é fácil não, mas dá para fazer. Ok. Bom, e aí eu falei para vocês, né, pessoal? Você pode fazer uma joint venture. Olha que nome bonito, né? Joint venture. Ó, que chique, né? Trata-se de uma estratégia usada para entrar em um novo mercado, na qual duas empresas associam-se para produzir um produto. No caso da joint venture societária, nasce uma nova personalidade jurídica, né? Permanecendo as outras duas que criaram. Na contratual, não existe a formação da empresa. Então, aqui no primeiro caso, teve um caso antes da Perdigão, né, comprar a Sadia, quando teve aquele problema lá na Bolsa, né, se eu não estou enganado. A Perdigão e a Sadia disputavam o mercado, era guerra, era coisa, né, um querendo ganhar mercado do outro. E aí surgiu a oportunidade de vender uma grande quantidade de um corte específico de frango para a Rússia. E aí, nem Sadia nem Perdigão conseguiam atender o contrato. E os importadores não queriam comprar metade da Sadia e metade da Perdigão. E aí, então, eles formaram, a Sadia e a Perdigão formaram, na época, uma joint venture, e aí formaram uma personalidade jurídica, surgiu uma terceira empresa, exclusivamente para
vender produtos na Rússia, né? E aí surgiu o primeiro problema. Não sei se eu já comentei com vocês, né? E jogo a bola para vocês agora novamente. Quando a Sadia Perdigão montaram essa joint venture e levaram os produtos lá para a Rússia, qual nome eles usaram? Sadia ou Perdigão? Alô? Deixa para tomar café? Como é que é, professor, a comparação aí? Eu falei para vocês que uma joint venture, ela pode ser societária quando nasce uma terceira empresa. Então tinha a Sadia, a Perdigão, eles criaram uma terceira empresa para vender um corte específico de frango para a Rússia. Perfeito? Mas tinha que colocar na embalagem uma marca, certo? E aí, a dúvida, vamos colocar Sadia ou Perdigão? Qual marca foi escolhida? Vou chutar aí, Sadia. Por quê? Ajuda ele, Anderson. Aí complicou, professor, peraí. Não, professor, eu na acho que verdade é o eu nome. ia falar acho que nenhuma das duas, mas uma das duas foi. Foi. Inicialmente foi uma das duas. Ah, tá. Então, cancela. Poderia ser uma terceira, mas acabaram usando a Sadia. Por que usar a Sadia? Porque lá na Rússia, para falar o ão é difícil. Então eles falavam Perdigal. Vê uma Perdigal. Não ficou legal, não ficou sonoro, né? E aí, então, passaram a usar a Sadia. Ok. Só que veja qual é o problema, pessoal. E aí, né, quando você se junta dois grandes concorrentes para disputar um mercado único ali, né? As pessoas viajam. O brasileiro vai para a Rússia também, né? E a marca Sadia, ela começou a ter uma percepção muito melhor que a Perdigão, porque o cara fala, pô, se tem Sadia na Rússia, é porque o trem é bom, né? Porque eu vejo nos Estados Unidos, vejo na Rússia, pô, o negócio é bom. O pessoal da Perdigão falou, peraí, nós estamos perdendo valor de marca. Desfizeram a joint venture, é lógico, com o passar do tempo, tanto a Perdigão como a Sadia começaram a produzir mais e mais aqueles cortes de frango. E aí, então, separaram a joint venture e a Perdigão passou a vender o seu corte diretamente para a Rússia sem passar pela joint venture, né? Que a joint venture foi dissolvida. Eles usaram a marca Perdigão para vender o seu produto na Rússia? A empresa chegou a trocar o nome para poder vender ou... O que você acha, Júlio? Ajudei o Júlio aí. O Júlio está bem participante hoje, hein? Como sempre, né, Júlio? Talvez para a Perdigão conseguir vender lá, talvez o nome do produto, né, professor? Talvez facilite, se trocasse com um nome mais fácil de pronunciar. Foi o que Ou talvez eles simplesmente tirasse uma oportunidade de uma outra empresa. Tipo, pegar um exemplo, como que a Red Bull foi reconhecida. No começo, eles pegavam as latinhas e jogavam tudo no lixo. Aí as pessoas que iam jogando as coisas no lixo via o que era aquilo e acabavam comprando. Ó a Podia usar estratégia. essa mesma estratégia. Ó a estratégia. Muito bom. Eu acredito que a empresa deve ter usado alguma estratégia parecida para estar chamando a atenção. Porque o Perdigal não dava, né? Porque não ficava legal, sonoro, eles têm dificuldade de falar o tio, né? E aí criaram uma marca, Fazenda. Então, para atender o mercado russo, a Perdigão usava a marca Fazenda, tá ok? Muito bem, vamos em frente aqui. A união da Unilever e da Perdigão em torno de produtos Becel e Doriana. Olha só, né? Então, a Unilever, proprietária das duas marcas, fornece a produção, enquanto a Perdigão distribui os pontos de venda para negociado, garantindo a entrada da marca em novos mercados. Olha aí, é uma parceria, né? A Unilever não compete diretamente com a Perdigão e vice-versa, e os dois se ajudam. Olha que caso aqui, hein, pessoal? Ninguém tinha nascido ainda, hein? Nem eu tinha nascido ainda nessa época, hein? Só Deus sabe, né?
Auto Latina. O que foi Auto Latina? A Auto Latina foi uma joint venture entre Volkswagen e Ford, né? Então, houve a união da Volkswagen e a Ford, né? Que durou de 87 a 96, né? Onde existia uma parceria entre eles para a produção de veículos. Depois foi dissolvida. BRF Trading S.A. Trata-se de uma joint venture voltada para a exportação de carne, suína, frango, industrializados de carnes, alimentos prontos e semiprontos. A Sadia e Perdigão continuarão concorrentes no mercado brasileiro. Então, o que acontece? Vamos disputar mercado aqui e vamos se unir lá fora para poder ganhar mais dinheiro, para poder vender com melhor margem. Estratégia de expansão. A expansão deve ser planejada muitas vezes. A não expansão na hora certa pode provocar perda de mercado, levando à venda ou associação à empresa de maior porte. Então, você perdeu o time, os outros cresceram e compraram. Quando isso acontece, até que não é ruim, né? Vejam quantas empresas maringaenses estão sendo vendidas. Vocês viram aí, pessoal? Quem me dá um exemplo de uma empresa maringaense vendida nesse último mês? Eu acho que é a Aldo Componentes, né? Ó, Gabriel, parabéns, hein? Aldo Componentes, cara, né? Um negócio bilionário. O camarada começou aqui em Maringá com uma Kombi, vendendo de porta em porta. Gente do céu, né? Vejam como nós temos casos de empreendedorismo de sucesso, né, aqui em Maringá, né? A Aldo Componentes, quem diria, né, pessoal? Uma empresa... E é isso aí, pessoal, é isso aí. Você não pode se fixar, ligar demais na empresa, né? Se aparecem oportunidades boas, aparecem oportunidades que você entende que vale a pena você vender a sua empresa, venda e parta para outra, né? É isso aí no mundo das startups hoje, isso aí é algo esperado. Nos negócios tradicionais, nem tanto, né? Mas nas startups hoje o cara monta a empresa e fica esperando quem vai comprar a empresa dele, né? Além da Aldo Componentes, alguém lembra de outra grande empresa que foi negociada esse mês aqui em Maringá? Cesumar, A professor? Unicesumar? A Unicesumar. Vocês viram o valor da negociação? 3 bilhões? De 3 bilhões a 3 bilhões e meio, sabe? Tá meio aí, a gente não sabe dizer ao certo. Uns falam 3.200, outros falam 3,5, né? Olha o valor da negociação de uma instituição de ensino, cara, né? E meus amigos, quando eu fiz a minha especialização em 96 na UEM, olha só como é que são as coisas, hein? Olha que isso é histórico, cara. A UEM, pessoal, na época, estava com dificuldade de salas, principalmente para sexta-feira à noite, devido às aulas dos cursos de graduação. Então, eu participei de um processo seletivo para participar da especialização em gestão da qualidade. Naquela época, para entrar numa especialização, era tão mais difícil do que entrar no mestrado hoje, para vocês terem uma ideia, né? E aí, o seu Wilson Matos, ele cedeu o auditório do Colégio Objetivo. O Cesumar era pequenininho naquela época, né? Mas era tudo ali naquele mesmo lugar, né? Então, ele cedia, para o UEM, o auditório do Objetivo, e nós vamos ter aula, né? Curso da UEM, mas a aula era ministrada lá no auditório do Objetivo, na Unicesumar. E o seu Wilson Matos, quase toda sexta-feira, ele fazia questão de entrar antes da aula, né? E agradecer, daquele jeito dele, nossa presença lá, que era uma grande honra ter um curso de especialização da UEM, nas instalações da Cesumar, né? Então, veja que não é à toa, né? Veja que o cara tinha uma perspectiva diferente, né, pessoal? Será que você estaria disposto, você, a uma sexta-feira à noite, né? De repente, você poderia estar lá com a sua família e coisa e tal, você chegar lá às 7h30 da noite e dar um alô, nem que foi de 5 minutos, né, para o pessoal, agradecendo a presença, né? E isso, depois disso aí, não parou mais, né? Aí virou uma bola de neve. E aí nós vimos o que aconteceu hoje não, essa semana, com a venda aí para a Uniaselv, né? Mas é isso. E teve mais empresa, pessoal, que eu não estou me lembrando. Teve um hospital que também foi vendido, né? Então,
Maringá, né? Até estava comentando com um amigo, né? Falei, ó, Maringá se prepara, porque talvez, se o pessoal está vendendo as empresas investir em Maringá, pode ter aí um aumento no valor dos imóveis, por exemplo, né? Porque aí começa a ter uma procura maior do que a oferta e aí é natural que os preços subam, né? Por outro lado, um processo de expansão sem o devido planejamento também pode levar a problemas sérios para a organização. Isso aqui é batata, pessoal. Batata, batata, batata. Isso aqui é certeza. Cara, é muito comum a gente acompanhar uma pequena empresa que, quando ela dá um salto e ela se torna uma empresa de médio porte, ela quebra, né? Então, por quê, pessoal? Porque ela perde aquela vantagem competitiva de ser pequeno, de ter custos pequenos, de ter uma visibilidade menor da concorrência e até mesmo do Estado, que não dá tanta importância para ele. Aí você cresce. Num primeiro momento, né, você pode até perder parte dos seus clientes, porque você, pelo crescimento da sua empresa, você talvez mude de público, e você passa a competir com empresas maiores. E aí você não tem nem a vantagem do pequenininho e nem a vantagem do grande, que compra em grande escala. E aí você fica no meio. Então, nesse processo de expansão, olha, pessoal, isso vale 30 mil, 50 mil dólares, né? Porque eu já vi muita gente quebrar nesse salto, né? Porque não faz o planejamento adequado, acaba se endividando excessivamente. Você ter dívida não é ruim, desde que essa dívida esteja num patamar controlado e essa dívida que você faz lhe traga um resultado maior do que os custos da dívida. Ponto, né? Expandir para sobreviver em um mercado altamente competitivo. Então, às vezes, você tem que crescer para você não sucumbir ao mercado, devido aos seus grandes concorrentes, né? Então, a pergunta que não quer calar, né? O que sua empresa quer ser quando crescer, né? Então, quais são os objetivos que você pretende, né? Então, a gente percebe muitas vezes que um pequeno empreendedor, ele tem lá como objetivo, com a minha empresa aqui eu quero comprar uma casa para mim, comprar um apartamento, depois comprar uma chacrinha. Aí, no meio do caminho, ele muda, já quer montar a segunda loja, porque ele vê que está tendo muito resultado, né? Então, o que você quer para a sua empresa nesse processo de crescimento? E era isso, né? Em termos de tipos de estratégia, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje aí. Essa estratégia de crescimento, muitas vezes um crescimento internacional, mas a nossa matéria chama-se planejamento estratégico. Tem que planejar, pessoal, tem que planejar para que você não tenha muitas surpresas no decorrer do dia a dia aí da sua organização. Perguntas, dúvidas? E aí, pessoal? Nenhum comentário? Professor, a Uningá é a universidade mais recente de Maringá ali? Tem que ver em que aspecto que você analisa mais recente, né? Porque Maringá foi invadida também por uma série de outras instituições de ensino, né? E surgiram outras instituições menores depois da Uningá, né? Eu não sei exatamente qual foi o ano de fundação da Uningá, mas eu me lembro muito bem que eu ia trabalhar na pós-graduação em Paranavaí, por exemplo, né? E a Uningá ficava bem no trevinho ali do Catuaí, né? Então, já existia ali o campus dele naquela região ali, já era muito bem movimentado, né? Isso faz muitos anos, né? Não é a FEITEP, professor? Não, agora lá é a FEITEP, perto do Catuaí. Não, eu falo a mais recente aqui em Maringá. A FEITEP é antiga? Não, pessoal, é que a gente, vocês não, às vezes não tem grande visibilidade, entendeu? Mas tem outras instituições de ensino menores que são mais recentes ainda, tá? Eu tenho... Aquela Unicef lá, Unicef CV? Eu não vou saber dizer para você exatamente qual delas é a mais nova, né? Porque parece que elas surgiram tudo muito parecido ao mesmo tempo, né? Houve um boom das instituições de ensino no começo do século, aí, né? De 2000 para 2010, aí houve um crescimento muito grande. Né? Ô, professor, eu me tiro uma dúvida. Eu estava percebendo que tem bastante
Qual é a diferença de faculdade para universidade? Que você pode ver, exemplo, alguns anos atrás, antes era Faculdade Cidade Verde. Aquela que ficava na frente do E-Terminal. Agora ela está com Uni na frente, que é Universidade. Ou centro universitário. Universitário. Qual que é essa grande diferença de faculdade para universidade? Então, a grande diferença entre faculdade e o centro universitário para universidade, né, é que a universidade ela tem autonomia para abrir novos cursos, tá? Então, quando você é uma universidade, como em Maringá nós tivemos duas universidades, né, que era a Universidade Estadual, que é a Universidade Estadual de Maringá, e a PUC que está fechando, está voltando para Curitiba, né? Então, essas duas instituições, elas poderiam abrir um curso, né, sem que o MEC tenha que dar o aval. É lógico que depois eles submetem o curso ao MEC e o MEC vem para fazer a validação. A semana passada, eu participei do processo de autorização do curso de Direito EAD da Uningá. Então, veja, a Uningá quer montar um curso, né? Então ela manda a solicitação para o MEC, né? E aí o MEC ele autoriza a partir de mandar os professores auditores e coisa e tal. Devido à pandemia, todo o processo foi feito via online, né? Legal, ok, obrigado, Júlio. Tá? Então, a grande diferença é essa, tá? No entanto, pessoal, nem tudo são flores, né? Você tem esse ponto, esse benefício, mas também você tem uma série de obrigações que você tem que cumprir como universidade, tá? Então, você pode perceber, pessoal, que o próprio Sesumar, né, a própria Uningá, né, a própria UniFCV, que elas não dão salto para a universidade, né? Eles chegam no centro universitário e passam um bom tempo por ali. Por quê? Porque as obrigações também que você assume quando passa a ser uma universidade são muito grandes, né? Professor, tem algum cargo acima da universidade? Ou não? Não. De estudo? Não. É o máximo que pode chegar, né? O máximo temos universidades estaduais, universidades federais, né? Entendeu? No caso da PUC, nós temos as universidades católicas e as pontifícias universidades católicas, né? Então, antes de uma instituição católica, por exemplo, vai passar a atuar lá no Estado Novo, lá, sei lá, Tocantins, né? Nem estou chutando aqui, né? Então, ele não vai direto e se torna lá PUC. Ele primeiro se torna Universidade Católica e, com o decorrer do tempo, se ele provar lá para o Vaticano que ele tem condições, ele se torna uma Pontifícia Universidade Católica. Então, são as regras que as universidades, centros de ensino, faculdades percorrem aí, né, dentro desse processo de oferecer ensino aí em nível de graduação e pós-graduação. Agora, veja, pessoal, o Sesumar, né? O Sesumar não se tornou universidade, ele ficou como centro universitário, né? E mesmo assim gerou uma negociação de 3 bilhões e 500 milhões. Meu Deus, né? É um valor muito, muito, muito grande, né? Então, quer dizer, a gente não precisa se preocupar, né? Porque, eu quero me formar numa universidade. Não, legal, tudo bem, mas os centros universitários também, faculdades também, oferecem uma qualidade de ensino muito boa. Podem ficar tranquilos com relação a isso, tá bom? Mais alguma pergunta, alguma curiosidade? Ou vamos fazer um intervalinho para depois voltar com o Piesc para a gente matar lá a última etapa? Beleza, professor. Vamos lá? Vamos tomar um cafezinho? Bora. Então, vou parar aqui a gravação.